Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Maciel e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês como faz esse material aqui. É um material como se fosse ele luminoso, né? Porém ele tem um brilho por fora, né? Ele tem aquele reflexo por fora. Então se a luz estivesse apagada, por exemplo, vou representar a luz apagada, no caso aqui eu vou desativar aqui a luz. Ele seria mais ou menos assim, né? No caso desse material aqui, ele seria totalmente branco. Então ele seria mais ou menos isso daqui, que seria sem a luz estar acesa, tá? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês do zero como se faz esse tipo de material luminoso com esse tipo de brilho, tá bom? Então vamos lá, eu vou apagar esse material e vamos criar a primeira etapa aqui do material que a gente vai criar. Vai ser aqui um Corona Layers. Meus objetos já estão selecionados lá e eu criei esse Corona Layers. Vou aplicar esse Corona Layers no objeto selecionado. Então ele perdeu todo o material que a gente tinha aqui. Segundo passo que a gente precisa criar é um material base, tá? O que seria um material base? Seria o material principal do nosso objeto. Nesse caso, nosso material base é justamente o brilho, né? Então vamos colocar aqui um material com brilho. Então vamos colocar aqui material Corona Legacy nesse caso. Pode ser o Physical Material? Pode, tranquilo. Vocês escolhem qual vocês querem utilizar. Eu vou colocar aqui o reflexo na IN e vou deixar ele totalmente brilhante assim, por enquanto, na cor padrão, tá? Aqui eu vou puxar no Diffuse Color e vou acrescentar aqui um Corona Color, tá? E aí aqui eu vou ter um controle melhor do nosso objeto, na cor do nosso objeto. Então eu vou colocar aqui um azul bem escuro, um azul escuro não, né? Um azul bem forte, para estar representando aqui a nossa sequência. E aí eu tenho aqui mais uma etapa. Então eu tenho aqui, já coloquei um base color, né? Um material de base, né? Que seria esse azul, que é como se fosse a cor do vidro. Agora eu preciso representar a luz. Então vamos colocar aqui um Corona Light. Quando eu coloquei ele aqui, ele já ficou aqui, porém ele dominou tudo aqui e perdemos o reflexo também. Então vamos colocar aqui a cor que a gente já colocou lá no nosso reflexo, e aí a gente tem aqui o nosso objeto sem nenhuma informação, somente informação de luz. Então já vamos também já aumentar um pouquinho. E a quantidade e intensidade vai depender muito do tipo de material que você está querendo representar, tá? Então só se lembrar disso. E eu vou desligar aqui o Emit Light. Pronto. Algumas pessoas usam a opacidade do próprio Emit Light para fazer um tipo de material assim. Porém, ele não vai dar o reflexo. Você vai dar que está um pouquinho mais opaco, menos opaco. Então, vamos para a próxima fase desse material, que seria colocar aqui no Mask 1. Então, aqui eu tenho um Base material, que seria o nosso objeto totalmente brilhante. Tem o Layer, que seria o nosso objeto totalmente aceso. E agora eu preciso misturar os dois, como se um fizesse parte do outro. Então eu vou vir aqui em Mask, né, na máscara 1, e vou puxar aqui um Fall Off. Eu puxei o Fall Off, ele já vai começar a dar um pouco do que a gente precisa. Porém, eu vou inverter esse Fall Off. Então eu vou clicar aqui no Fall Off, nas curvas do Fall Off, clicar aqui em Move e colocar esse totalmente para baixo e esse outro lado totalmente para cima. E aí vocês vão ver que já começou daquele resultado excelente que a gente precisava, né? Que a gente vê aqui a luz central, né? Como se tivesse uma luz no meio aqui, que seria mais ou menos a representação ideal. E aí eu tenho a cor do nosso objeto aqui por fora, seguindo um pouco da luz misturado com a cor do vidro, né? No caso. Então aqui a gente já conseguiu ter mais ou menos essa informação. Agora eu preciso melhorar ela e ir olhando como está ficando. Então eu posso clicar aqui, adicionar ponto, né, no caso,
e clicar aqui em qualquer lugar aqui para adicionar um ponto aqui. Esse ponto que eu adicionei agora vai ser a nossa regulagem. Então se eu puxar ele todo para cá, ele vai ficar praticamente todo aceso, tá vendo? Ele vai ter um pouco de reflexo. Inclusive, se eu colocar esse daqui totalmente para cima, ele vai perder tudo. Então aqui eu consigo ir regulando de acordo com o que eu preciso. Então aqui, se eu colocar tudo para cá, ele vai perder toda a informação que a gente tinha do nosso objeto. Então aqui vai ser a nossa regulagem. Então aqui a gente pode observar que a luz está centralizada aqui, bem aqui, e aqui a gente tem a informação de luz aqui. Eu vou até tirar o reflexo e deixar só a luz, só para a gente ver o que está acontecendo, tá vendo? Então temos a luz bem aqui e a luz aqui. Então se eu for movendo para cá, para nossa direita, e aumentando a quantidade de branco, vai aumentando também a quantidade da luz aqui refletida no nosso objeto. Então vamos puxar mais um pouquinho e agora vamos subindo, que aí eu subindo eu vou ter mais parte de luz aqui, ó, tá vendo? Então se eu subir tudo, eu vou ter totalmente luz e pouca coisa aqui de informação do reflexo que eu preciso. Então vamos descer aqui e deixar mais ou menos assim. Então a gente consegue ver aqui a beira, mais ou menos aqui, do objeto. Posso até descer um pouquinho mais e jogar um pouquinho mais para frente. Então aqui a gente consegue ver a beira do objeto aqui. E também vemos aqui a luz central. Então vamos colocar de volta o reflexo agora. E aí aqui a gente tem o nosso objeto pronto. Como que eu faço para mudar a cor agora? Tá? Aqui eu estou usando o seleção de cor pelo Corona Picker, né? No caso Solid Color. Como que eu faço para fazer essa alteração? Eu venho aqui em Customize, Preferências, vai demorar um pouquinho, carregar, ele vai vir como padrão Default Color Picker. Eu gosto de usar o Corona Improv Picker porque ele tem algumas funções diferentes. Aqui eu tenho a informação que eu posso colocar a cor por Kelvin, por albedo, que seria entre preto e branco. Consigo colocar como HSV, né, no caso, que seria Hue, Saturation e Valor. Consigo jogar como RGB, então posso colocar aqui como RGB também essas cores, tá? E consigo colocar também como Cyan. Então eu tenho todos os tipos aqui. Além disso, eu tenho esse pickerzinho aqui com a pontinha preta que eu consigo pegar cor de qualquer coisa na nossa tela. Então se eu quiser pegar tanto dentro quanto fora do Max, ele vai estar pegando a cor que eu quiser, tá? Então eu peguei uma cor aqui qualquer. Então eu tenho essa opção aqui que eu consigo também pegar coisas de fora do Max também. Então aqui eu tenho essas cores aqui. Como que eu faço agora? Então, como eu já deixei esse Corona Color separado para tanto pegar a cor do nosso reflexo quanto a cor da nossa luz, eu consigo fazer aquela jogada de mudar a cor para, por exemplo, um 4500 kelvins. E aí eu já tenho aqui o nosso objeto aqui em 4500 kelvins. A única coisa que eu mudaria aqui, nesse caso, como a cor está muito clara, eu poderia mexer aqui na intensidade da luz para deixar um pouquinho melhor. Caso eu não goste do resultado, eu venho aqui no Fall Off e faço as alterações necessárias aqui. Então, por exemplo, eu quero que fique mais aparecendo, que ela continua acesa, porém um pouquinho mais de reflexo ali. Então assim ficaria o ideal. E aí eu posso ir trabalhando dessa forma. Então eu tenho aqui tanto o objeto aqui que eu posso estar usando para um lustre, uma luminária, alguma coisa assim, quanto também se eu precisar fazer um neon, né, por exemplo, vamos colocar aqui um neon rosa, por exemplo. Então eu consigo fazer um neon rosa, tá vendo? Então aí eu consigo brincar assim nas cores também. Certinho, pessoal? Então ficou aqui essa aula sobre materiais luminosos junto com reflexo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, falou e até mais.